Jesus Cristo. Saúde os irmãos com a paz do Senhor a todos. Confesso que é um pouco diferente, né? Você está falando com as pessoas por meio da tecnologia, é um pouco estranho. Nós que somos acostumados a lidar com a igreja, essa coisa toda, nunca tivemos. Mas nós louvamos a Deus porque através desse recurso tecnológico, nós podemos estar comunicando e trazendo a mensagem de Deus nesse momento tão difícil do Brasil. O Brasil está vivendo num momento muito difícil, muito mesmo. Nós estamos com grandes dificuldades, né? Grandes dificuldades em todas as áreas, né? Nós temos dificuldades na área econômica, dificuldades na saúde, está afetando todos nosso sistema político, está um verdadeiro caos no Brasil. E nada melhor do que nós que somos cristãos, que cremos em Deus, recorrermos à palavra de Deus, ver o que Deus tem a nos falar. São momentos difíceis, mas Deus tem esperança, Deus traz esperança ao seu povo. Deus sempre será o nosso refúgio e nós sempre recorreremos a Ele, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eu queria aproveitar também e falar que o nosso presidente da República ele pediu para que nós viéssemos proclamou um jejum, né? Nós, como servos de Deus, pessoas que cremos em Deus, vamos orar a Deus, buscar a presença de Deus, porque Deus tem um milagre para essa nação. Pela primeira vez, eu nunca imaginei que um presidente da República fosse convocar o povo para orar. Vamos aproveitar essa oportunidade, o domingo, que é o dia que nós dedicamos ao Senhor. Vamos aproveitar e vamos buscar a presença de Deus. Porque Deus tem a resposta para nós. Eu creio, eu tenho fé que Deus vai fazer um grande milagre nesse país, né? Nós necessitamos. É uma coisa um pouco estranha a gente sentir saudade da igreja, que era uma coisa tão comum para nós, né? Eu sinto a falta dos irmãos, né? Estou até vendo aí, né, a irmã Amanda, o Levi, né? E a gente a gente sente essa falta desses irmãos, de ter comunhão com os irmãos. É muito triste, né, estarmos vivendo o que estamos vivendo no momento. Mas eu creio que é temporário, eu creio que Deus vai sim trazer uma solução para esse país. Porque Deus responde às orações. Nós cremos assim. Deus interfere na história. Deus é soberano e nós estamos ao cuidado dele. E ele é que nos vai trazer a melhor resposta. Sempre vem dos céus. Quando tudo se fecha, sempre Deus tem Quero ditar com os irmãos uma pequena reflexão, não vai ser uma reflexão longa, mas é do Salmo de número 116. No Salmo de número 116, eu vou ler todos os capítulos, só falarei alguns versículos que estão aqui, para me destacar, para mostrar uma pequena reflexão para os irmãos. O Salmo de número 116 começa da seguinte forma: Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, e o Senhor livra-me a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achei-me prostrado e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que dissesse que estivesse de sobremodo aflito.
Eu disse na minha perturbação, todo homem mentiroso, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei o meu voto ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Precioso aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo e filho da tua serva. Quebrastes a minha cadeia. Oferecerei sacrifício de ações de graça. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Esse salmo é um salmo que eu entendo um dos mais belos, né? Nós temos aí uma dificuldade para dizer quem foi que escreveu. Alguns creem que foi o rei, né? Ezequias, quando o profeta foi lá, ele estava com um problema muito difícil na vida, porque ele tinha um problema militar, os assírios já tinham tomado todas as nações em volta, e ele agora tinha um outro problema, ele tinha um problema de saúde. O profeta Isaías foi lá e falou que ele iria morrer. Ele chora e busca a presença de Deus. Quando o profeta está já saindo da cidade, Deus fala para ele voltar e dá mais alguns anos de vida para ele. E ele compõe esse salmo após o grande livramento que Deus vai dar. E nós vamos aqui observar na vida deste homem algumas coisas que o Brasil está passando e que nós estamos passando. Veja só no verso 2, né? Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. E aqui já começa uma primeira grande lição para a presença de Deus. Nesses momentos em que nós estamos vivendo, que são momentos muito difíceis, em que você liga a televisão, é só notícia ruim, não tem nenhuma notícia boa. Mas é nesses momentos que Deus se revela como Ele é bom para conosco. E o rei estava com esse problema também. Ele tinha esse problema. Ele tinha um problema de saúde e tinha um problema militar para se resolver. É nesse momento que Deus se revela como Ele é bom, como Ele é gracioso para com o teu povo. E veja que ele fala invocar-o-ei. E ele mesmo assim, ele vai falar no versículo 3, a situação que ele está. Laços de morte me cercaram. Veja que ele está falando de uma armadilha. De uma armadilha que ele está num laço de morte, ele está numa situação complicada, ele está numa situação de morte e angústias do inferno. Veja bem, além de laços de morte, ainda tem angústias. A alma deste homem está revelando quão triste ele está vivendo, que momentos difíceis ele está vivendo. E olha aqui que ele chega, que se apoderaram de mim. Imagine, esse homem estava no terror da sua vida. Ele estava vivendo os piores momentos de sua vida e era um rei. E com doença e tudo. Imagine a situação desse homem. Mas ele recorreu a Deus. E aqui está uma primeira lição que eu ponho. Recorrer a Deus. É nos momentos difíceis que a igreja do Senhor recorre a Deus. Porque lá em Deus está o nosso socorro. O nosso socorro bem presente nesses momentos. É neste momento que nós vamos recorrer ao soberano. Os nossos recursos vêm do céu. É Deus que provém para nós a solução. É Ele a nossa solução. Veja que este homem tinha angústias, tristezas. Ele está vivendo num dos piores momentos de sua vida. Mas Deus se revela tão bom. É o caráter de Deus, que mais à frente ele vai mostrar. Então invoquei o nome do Senhor, e o Senhor livrou minha alma. Veja que os sentimentos livrou a alma dele. E quantas pessoas estão nesses momentos. Estava numa conversa informal com o pastor Zé Luiz, e ele falando, se não tivesse esse recurso, muitas pessoas se suicidariam. Por quê? Porque o mundo não tem a mensagem de esperança que nós temos. Porque nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos esperança, porque nosso Deus vive. É por isso que tem um hino famoso, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Nós podemos crer no amanhã porque nós temos um Deus que vive eternamente e cuida dos seus filhos.
E olha só no versículo 5, ele: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, e misericordioso. Este é o caráter de Deus. Isto que nós devemos tomar posse é de que Deus é compassivo, Ele se compadece das nossas dores. Ele está compadecendo de nós nesse momento. Ele está vendo como é que está sendo difícil, quantos trabalhadores estão perdendo emprego, quantas pessoas estão vendo a sua despensa acabando, a comida, e devem estar em desespero, quantas pessoas não sabem para onde refugiar. Mas nós, cristãos, temos a mensagem de esperança para esse mundo. E até hoje, de 2000 anos de cristianismo, sempre Deus foi o nosso refúgio. E não vai ser agora que Ele não vai deixar de ser. Ele vai cuidar de nós nesse momento tão difícil. É um momento difícil, mas nós temos um Deus que é maior do que as dificuldades que nós estamos enfrentando no momento. Por quê? Por causa do caráter dele. Veja lá, Ele é compassivo, Ele é justo, Ele é misericordioso. É nisso que a igreja do Senhor repousa. Nós repousamos porque Ele é misericordioso e bondoso para conosco. E essa é a igreja. A igreja tem que se confortar, porque tem um Deus no céu que cuida dos seus filhos. E veja no verso 6, o Senhor vela pelos simples. E aqui está uma coisa muito interessante. Veja que Deus vela pelos simples. Deus vela por você, meu irmão, minha irmã, que pode se sentir inferiorizado, pequeno, mas Deus cuida, porque Deus gosta e ama dos simples. Nós somos simples e nós devemos ser simples, porque nós vivemos uma vida dependendo única e exclusivamente de Deus. É Deus que nos sustenta, é Deus com a sua providência que nos sustenta. Ele diz assim: achei-me prostrado. A situação que ele estava de derrota, um homem derrotado, prostrado, porque estava cercado, um exército cercou a nação e ele não tem para onde ir. A nação é poderosa, já derrotou outros reis. Ele se achava nessa situação. Às vezes, nós olhando nos noticiários ou vendo, nós estamos vivendo, você pode se achar nessa situação. Mas hoje eu tenho uma mensagem de esperança vinda de Deus. Não prostre, não. Pode levantar, porque Deus vai dar vitória. Eu creio que Deus vai entrar com providência nessa nação, porque nós somos as pessoas que temos um Deus poderoso, que pode livrar o nosso povo. Nós cremos, nós vamos prostrar diante de Deus e Deus vai sarar a nossa terra. Vai nos ajudar nesse momento de dificuldade. E veja só, e Ele me salvou. Eu acho que neste momento que nós estamos vivendo de grande dificuldade, dificuldades financeiras, porque nós não temos só um problema de uma doença, de um vírus, nós também estamos tendo um problema financeiro, porque já estamos vendo demissões em massa, já estamos vendo o mundo desfacelando, a geopolítica está toda desmoralizada, nós já temos as grandes nações da Europa passando por grandes dificuldades, outras não. Nós estamos vendo até mesmo o que nós estamos até assistindo, pessoas querendo destruir, brigas políticas, tudo no nosso seio. E quando você olha, você fala, estamos perdidos. Nós estamos não. Nós temos um Deus que vai nos socorrer nesse momento. Ele vai nos socorrer porque nós vamos buscar a presença de Deus e Deus vai trazer a resposta para nós, porque nós vivemos por fé. Nós não vivemos pelo que vemos, mas nós cremos que Deus vai trazer uma resposta. A nação brasileira vai entrar na presença de Deus e Deus vai trazer uma resposta às nossas orações, porque Ele é bondoso para conosco. É isso que me empolga com Deus, porque Deus e o homem é uma relação de graça. Deus não nos retribui aquilo que nós merecemos, mas pela infinita graça, pelo seu amor, Ele nos ajuda. Mesmo nós sendo uma nação pecadora, somos pecadores por natureza, Deus vai dar uma resposta ao nosso país. Deus vai nos ajudar, porque a nossa relação é uma relação de graça. A nossa relação com Deus é uma relação de graça. No verso 7 diz assim: volta minha alma ao teu sossego. E é o que mais nós temos visto nas pessoas querendo voltar à rotina que era boa. Até trabalho, as pessoas estão pedindo até para trabalhar.
Por quê? Porque querem que volte ao sossego. Nós queremos ver os nossos entes queridos. Como eu desejo encontrar os irmãos na igreja. Como eu gostaria de dar um abraço. E faz falta. A igreja está fazendo falta. Nós queremos voltar ao sossego, a seguir a vida normal. Nós vamos buscar a presença de Deus, pedindo que Deus nos conceda um sossego. Sossego para nossa alma. Nesses momentos. E olha o que ele fala, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Veja que este homem que passou por grandes dificuldades, ele vê que Deus tem sido generoso para com ele. A relação de Deus para conosco é uma relação de generosidade. Deus é generoso para conosco. Nesses momentos difíceis, Deus tem aberto portas, Deus tem aberto soluções para o teu povo, e o teu povo tem passado por grandes dificuldades, mas Deus tem aberto grandes portas, e é uma coisa especial, irmãos. Os irmãos sabem dos problemas que ocorreram aí, né? Eu testifiquei, os irmãos que não sabem, né? Uma pessoa muito próxima de nós, ele é enfermeiro, né? E ele pegou o Covid-19, né? Por razões, né? A gente não tem os EPIs adequados, e ele acabou pegando e ele foi para a UTI. E quando foram, compartilharam nas redes sociais e também o prefeito da cidade aqui de Taboão notificou, aquilo foi um desespero. Imagine para nós como é que foi o baque, e aquele desespero, naquele momento tão desesperador. Eu, buscando a presença de Deus, falei, Deus tenha misericórdia. E quando foi verificar, tudo não passou de um boato, de uma informação errônea. E aí, naquela hora veio alívio ao meu coração. Peço para os irmãos, orem pelo Regis, porque Deus vai fazer grandes coisas na vida dele. Ele está lá na linha de frente, está lutando, salvando vidas. E eu fiquei impactado com aquilo, porque agora, nesse momento, eu vejo um placar da morte, não um placar da vida. Os noticiários são só que é terrível. Eu quero dizer, irmãos, que Deus é o Deus que cuida do seu povo e vai abençoar nós nesse momento difícil. E que diante dessas coisas, Deus tem sido generoso para com ele, de dando vida mais vida. E ele está se recuperando. E eu creio em Deus, que Deus vai o ajudar nesse momento. E nesse momento, que é um momento tão difícil, às vezes a pessoa não consegue ver como Deus é bom. Mas Deus é bom. Porque nós vamos passar por isso. Eu creio que quando nós estivermos lá no final do ano, nós vamos lembrar que a gente passou por isso e Deus foi conosco. Mas nesse momento, que é um momento de dificuldade, não vamos perder a esperança, porque temos um Deus bondoso para conosco. Por isso que o cristianismo ele tem a mensagem da esperança. Nós somos pregadores da esperança, porque nós, mesmo que morrermos hoje, nós estaremos com Cristo lá na eternidade. Nós nunca morreremos, nós só passaremos dessa vida para outra vida. Nós somos pessoas que temos esperança, e o crente tem que ter esperança, porque nós somos assim, nós somos pessoas que temos esperança em Deus. No verso 8, diz o seguinte, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Aqui está como que Deus exerce seu governo, como que Deus cuida do seu povo. E ele começa porque Deus livrou da lágrima, dos sentimentos. Ele estava num momento de aflição, passando, mas Deus o livrou. Deus tem um livramento para as nossas lágrimas, para o seu sofrimento. Deus se compadece dele. Deus se compadece e vai livrar das nossas lágrimas. E outra coisa, da queda. Veja, que é da queda. Deus não só livrou das lágrimas, da tristeza, do lado sentimental, mas também da queda. Por isso, irmãos, que nós até o fim. Ele irá nos preservar não porque nós somos bons, mas é porque Deus cuida até mesmo de nossa queda. Chegaremos até o final, porque nós louvaremos a Deus, porque Deus nos guardará até o final de nossa vida. Deus guardará os nossos passos. Deus cuida dos seus. E no verso 10, eu criei, ainda que dissesse que estivesse de sobremodo
aflito. E aqui eu quero falar de algo complicado. Veja que ele estava aflito, mas ele creu. E eu quero trazer uma mensagem de esperança para os irmãos. Os irmãos, creio que a maioria está aflita, mas não deve deixar de crer. A aflição faz parte da vida. Há irmãos que têm mais estrutura, há outros não. Há uns que se abalam. Eu quero dizer, irmãos, que hoje você tem que crer que Deus é o provedor. Deposite sua fé em Deus. Como Deus foi com o povo de Israel, Deus será conosco, com a igreja de hoje. Nós somos o povo que eu tenho dito de esperança. E temos que ter esperança, porque temos um Deus que controla tudo e governa sobre todos. E eu deixo uma pequena reflexão para os irmãos. Nós estamos num momento muito difícil, mas nós temos um Deus muito maior do que esses momentos. Nós temos um Deus que vai abrir portas aonde não tem porta, porque nós andamos por fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Nós não podemos enxergar uma solução, mas Deus trará uma solução para o teu povo. Eu sei que é um momento difícil, é um momento de apreensão, é um momento que há muitas informações, infelizmente, muitas informações desencontradas, mas Deus tem uma mensagem de hoje para os irmãos. Tenha esperança, porque Deus vai prover uma saída. Nós cremos que Deus vai sarar essa nação. Nós cremos, porque Deus é todo-poderoso. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Não existe nada maior do que o nosso Deus. Não existe. Eu quero deixar o conforto daqueles que também estão sofrendo. Se você tem amigos que estão sofrendo, ore por eles. Pregue uma mensagem de esperança. Vamos aproveitar também essa oportunidade. É uma oportunidade ímpar na história. Quantas pessoas estão desesperadas e nós temos a mensagem da esperança. Leve a mensagem de esperança para quem está aflito. Leve. Leve para os seus amigos, nas suas redes sociais. Nós não podemos mais ter contato físico, mas através dessa ferramenta, leve a mensagem de Cristo. Leve a mensagem da esperança. Mostre para esse mundo que há um Deus compassivo, bondoso, que cuida dos seus. E para você que está desesperançoso, tenha esperança. Deus governa o mundo. E governa sobre tudo e sobre todos. Descansa teu coração. Os momentos são difíceis. Eu recomendo desligar a televisão. Desliga a televisão, principalmente tem um canal aí que só pela graça de Deus mesmo. Desligue, busque a presença de Deus. Se está de quarentena, aproveite, dobre os joelhos, recorra à Bíblia. Vamos buscar a presença de Deus, porque Deus vai fazer um grande milagre nessa nação. Eu creio em Deus, eu creio que Deus fará uma grande. A nação está unida. Amanhã, creio que a maioria dos irmãos vão estar em jejum e oração. Faça isso. Faça, porque Deus tem uma solução para nós. Nós acreditamos em Deus. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E é nesse momento que Deus vai se fazer bem presente em nossas vidas. Também quero agradecer aos irmãos que estão nos assistindo, né? A Carla, a irmã Lourdes, olha que benção! O Wellington, a Vera, olha que benção! O Sérgio não conheço, mas a paz do Senhor. E eu muito feliz pelos irmãos que estão aqui. Até o dia que nós tiver passado essa fase, nós estaremos congregando. E também uma ferramenta que me fez pensar muito, irmãos, o Evangelho. Olha que ferramenta poderosa. Nós podemos pregar o Evangelho mesmo estando em locais distintos, diferentes dos demais. E eu quero agradecer a oportunidade também dada pelo pastor Zé Luiz de trazer essa reflexão para os irmãos. Eu também queria finalizar com oração. Uma oração nesse momento, um momento tão difícil, onde os irmãos estiverem, orem por nós, orem pela nação,
Orem para que nós não venhamos ter problemas que a história já relatou, como se os irmãos olharem a história, vão ver muitos problemas que em decorrência da falta de alimentos, saques, a desordem civil, para que esse país não chegue a esse ponto, irmãos. Nós não podemos ter uma ruptura social, porque aí nós vamos nos perder. Vamos orar a Deus. E eu vou orar com os irmãos onde estiverem, orem por nós. Senhor nosso Deus, nós queremos lhe pedir, Senhor. Senhor, ser com essa nação. Nós estamos pedindo humildemente, mesmo não merecendo, Senhor, a tua graça, os teus favores, mas eu peço, Senhor, ser com essa nação, nos livra desse problema, mas não só nós, Senhor, também as outras nações que estão sofrendo. Senhor, cure, entra com providência com os seus filhos, dê esperança para eles, porque o que mais precisa nesse mundo é a tua mensagem ser proclamada. Deus, abra portas nesse momento tão difícil para que irmãos venham pregar o teu evangelho, venham anunciar a tua mensagem, que tu está voltando. Nós sabemos que esses sinais são os sinais da tua vinda, nós cremos nisso, Senhor. Abra portas e mais para nós venhamos anunciar o teu evangelho. Assim nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Eu quero desejar a todos que os irmãos tenham uma boa noite, que tenham uma noite de paz e medite no Senhor. E não esqueçam, amanhã é um dia de jejum. Vamos buscar a presença de Deus e vamos buscar a solução que está no Senhor. Assim eu agradeço a oportunidade e uma boa noite a todos. No nome do Senhor Jesus. Amém.